nós, não sei se vai dar para a gente finalizar o assunto, mas vocês que estão aqui, sala única, nós estamos tratando dos 5 pontos do calvinismo, as chamadas doutrinas da graça, e hoje será o início, ou talvez, quem sabe, a conclusão do último ponto, do 5º ponto do calvinismo, né? Vamos só então olhar aqui o que nós temos visto. Vimos na primeira aula as raízes históricas, e o primeiro ponto, que é depravação total, vimos de eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, e hoje perseverança dos santos. Por que dessa flor aí? Adolescentes sabem responder? Adolescentes, por que dessa flor aqui? Vamos saber então, já. Vocês sabem, né? Bom, historicamente, só relembrando, temos aí uma controvérsia em que alguns alunos de Jacó Arminius, alunos dele, após a morte dele, levaram à Igreja da Holanda um documento se opondo com 5 artigos à doutrina da salvação que João Calvino sistematizou. Então, Armínio foi aluno, foi professor de teologia, era um pastor reformado, então ele tinha conhecimento das doutrinas de Calvino, e ele, ensinando os seus alunos agora, vejam que eles não são assim contemporâneos, né? Os alunos de Armínio agora enviam à Igreja da Holanda uma reclamação ou uma discordância em 5 aspectos da doutrina da salvação sistematizada por Calvino. Esse documento foi a Remonstrância, né? E aí a igreja holandesa, que é calvinista, que era calvinista reformada, se reúne em um concílio, em um sínodo, em uma reunião longa de 7 meses, para responder esses 5 artigos que foram enviados, discordando da doutrina da salvação. Essa resposta que a igreja da Holanda deu, essa resposta dada foi os chamados Cânones de Dort, que foi na cidade de Dort, na Holanda. Essa foi a resposta holandesa ou calvinista aos 5 pontos de discordância dos arminianos, certo? E por isso a flor aí, tulip, é o acróstico que nos lembra dos 5 pontos, tá? Foi criado muito depois esse acróstico da língua inglesa, veja, tá? Então, apesar da tulipa ser uma flor holandesa, assim, muito comum na Holanda, muito comum lá ter a tulipa, e acabam casando isso. Estamos aqui no último ponto, Perseverança dos Santos, que é o único que começa com a letra P em português, tá? Perseverança dos Santos. Bom, vamos só relembrar o que cada um diz. O que é a depravação total? É a condição, o estado de morte espiritual. Acabamos de ler Colossenses 2. Vocês estavam mortos. A morte espiritual do ser humano, que manchado pelo pecado, possui por isso total, todo o seu ser corrompido. A mente é corrompida, as emoções são corrompidas, a vontade e o corpo, tudo isso no ser humano é, por natureza, manchado. Tudo isso. E o que isso significa? Que o ser humano nasce, portanto, incapaz. Ele não pode, não tem capacidade, e ele não quer ir a Deus por si só. Por natureza, o ser humano não pode fazer isso. Isso que significa depravação total. Não há no ser humano qualquer aspecto que ele possa sozinho ir a Deus para a salvação. Eleição incondicional, como é que resolve isso então para que alguém seja salvo? Se o ser humano não pode e não quer, por natureza. Bom, Deus escolhe, Deus elege desde antes da fundação do mundo aqueles que serão salvos, unicamente por graça e misericórdia, sem condição prévia. Não há condição alguma no ser humano, afinal ele está morto. Ele não consegue agradar a Deus por si. Portanto, não há condição prévia para que Deus escolha alguém. Não há mérito nenhum em alguém para que Deus fale, pô, agora sim, você fez uma coisa boa. Não há. É somente pela graça de Deus, nada move Deus a eleger. É incondicional, não tem condição. Terceiro ponto, expiação limitada, que significa a eficácia do que Jesus fez na cruz, plena, é realizada somente àqueles a que Ele elegeu, e não a todos. Por quem Jesus morreu? Essa foi o que a gente respondeu nessa aula. A resposta é pelo seu povo.
pela igreja, pelos eleitos. Foi por eles, não foi por todos sem exceção. Tá? E nem tampouco para possibilitar a salvação de quem queira. A morte foi para as suas ovelhas e somente para elas. É isso que é a expiação limitada. Não é limitada no poder dela, é limitada na abrangência. Ele morre com um povo em vista, objetivamente por pessoas que são chamadas de os eleitos, as ovelhas, o povo dele. E a graça irresistível, ou chamado eficaz, é a ação do Espírito Santo que aplica a salvação nos eleitos, no tempo de vida deles. Cada um teve, os que são convertidos, cada um teve a conversão em determinado momento da vida. Muitas vezes, você ouviu o Evangelho muitas e muitas vezes, mas teve um dia que você entendeu. É isso que nós chamamos de graça irresistível. Deus, o Espírito abre o coração, chama a fé, e isso não pode ser finalmente resistido, se alguém é um eleito. Tá? Sempre que quer, como eu escrevi aqui, o Espírito Santo vence a resistência do pecador, transformando a vontade do pecador. O centro de comando é transformado. Então, o pecador quer, passa a querer. E responder eficazmente à fé e ao arrependimento, se apropriando pela fé do que Cristo fez por ele na cruz. Lembre-se que eu falei nesta aula de graça irresistível. Aqui está o principal ponto de discordância, o centro da discordância entre calvinistas e arminianos. Está o centro aqui. Porque os arminianos dizem, olha, o ser humano pode resistir até o fim. O calvinista diz, se é um eleito, ele pode resistir por algum momento, mas o Espírito Santo vai vencer a resistência em algum momento da vida dele, porque Deus o elegeu, Cristo morreu por ele. Então, o Espírito vai vencer em algum momento, não com coerção, mas mudando o centro de comando para que o ser humano, então, livremente queira e deseja aquilo. Então, hoje é a perseverança dos santos. Vamos definir essa doutrina, vamos entender ela. Bom, de tudo que nós já consideramos aqui, qual é a sua conclusão certa e inevitável? Aqueles a quem Deus elegeu serão salvos até o fim. Essa é uma conclusão clara, porque foram eleitos, Jesus morreu por eles, o Espírito aplica o chamado neles, portanto eles serão salvos. Não há como não serem salvos finalmente. Veja aqui um parênteses, o trabalho da Trindade na salvação. O Pai elege, o Filho na cruz conquista a salvação e o Espírito aplica na nossa vida essa salvação. É um trabalho do Deus triuno. A Trindade está envolvida nesse processo. O Pai elege, o Filho conquista na cruz, expiando os pecados, e o Espírito agora aplica no nosso tempo de vida. Então a conclusão aqui é, aqueles a quem Deus salvou serão salvos. O povo de Deus não vai se perder, não vai ter alguém que tendo sido eleito, Cristo tendo morrido por ele, o Espírito chamado, não há possibilidade de essa pessoa não ser salva. É isso que nós vamos dizer com perseverança. A pergunta, então, desse último ponto é essa aqui. É possível perder a salvação? Ou, uma vez alguém é salvo para sempre? Essa é a pergunta que vai nos guiar aqui. O que nós vamos defender é o seguinte, é o entendimento lógico e, claro, teológico. Nós não só nos baseamos na lógica, mas deve estar fundamentado nas Escrituras. Qual é esse entendimento lógico e teológico? Aqueles a quem Deus salvou serão efetivamente salvos. Não perderão isso. Qual é o raciocínio, então? Expliquei sem querer. Bom, olha lá. Se o homem não pode salvar a si mesmo, não quer, depravação total. O homem não pode. Se Deus, tendo determinado salvar alguns desde antes da fundação do mundo, os elegeu incondicionalmente. Se Cristo morreu para conquistar a salvação deles, expiando os seus pecados, o que é expiar? Afastar, remover. Cristo tirou o pecado, aquilo que os condenava, e removendo a culpa deles. Se o Espírito aplica essa salvação, chamando-os de forma irresistível, então esses serão preservados para, de fato, alcançarem a salvação, sendo impossível perdê-la. Seria um absurdo se perdesse.
Tudo bem? O raciocínio até aqui seria um absurdo se perdesse. Deus elege, o Filho conquista, o Espírito aplica e se perde. Logicamente não é possível, nós vamos ver que teologicamente também não. Tá? Nós vamos ver que esse encadeamento não só faz sentido, mas é bíblico, principalmente, claro, né? Já falando de definições. Então a pergunta é: como é que alguém poderia ser eleito, redimido, chamado, regenerado, justificado, reconciliado, adotado, liberto e não ser salvo? Como poderia acontecer isso? Como é que essa obra poderia ser interrompida? Se Deus fez tudo isso, Ele vai completar. Essa é a ideia. O que nós defenderemos aqui é que ninguém dos eleitos de Deus se perde. Pertencer ao povo de Deus significa estar seguro para sempre. Então, uma vez que nós nos certificamos dessa realidade, dos outros 4 pontos do calvinismo, esse ponto é a conclusão óbvia e lógica, tá? Não é nada mais do que a conclusão dos pontos passados. Vamos definir então essa doutrina? Trouxe algumas definições aqui para nós dizermos o que é a doutrina da perseverança dos santos. A doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes significa que aqueles que têm a verdadeira fé não podem perdê-la, nem total, nem finalmente. Veja, importante alguns termos aqui: verdadeiros e verdadeira. Verdadeiros cristãos, aqueles que creem verdadeiramente e têm a verdadeira fé, esses não podem, de forma final, perder a salvação, perder essa fé. É isso que significa. Mais umas 2 definições aqui. A doutrina da perseverança é a doutrina de que os crentes perseveram. Puxa, obrigado, John Moore, você foi muito claro, não é? Isso significa o quê? Que os santos, aqueles que são unidos a Cristo por meio do chamado eficaz, lembra? Chamado eficaz, ou graça irresistível, e que são habitados pelo Espírito, onde perseveraram até o fim. É isso. Houve uma união com Cristo, o Espírito habita em você, você é dele, para sempre. Perseverança é a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Então a obra do Espírito iniciada, aqui o Berkhoff já pegou da graça irresistível para a perseverança, ele não foi até a eleição. Ele disse: olha, se o Espírito chamou você eficazmente e agora está habitando em seu coração, está fazendo uma obra em seu coração, isso vai se completar. Porque quem está fazendo a obra é o Espírito Santo. Não há como não se completar. Pela perseverança dos santos, todos aqueles que verdadeiramente, veja que importante esse advérbio, verdadeiramente nasceram de novo, serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Olha que interessante que o Gruden coloca. Ele diz: olha, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados por Deus. E aí ele coloca o outro lado. Então é tudo nas mãos de Deus, sim, mas veja só o que ele coloca: aqueles que perseverarem evidenciam que são guardados. A gente vai trabalhar isso. Deus nos preserva para que nós perseveremos. Eu costumo brincar aqui com a música da perseverança, ou a música, o hino arminiano é segura na mão de Deus, né? Segura na mão de Deus. O hino calvinista é com tua mão, segura a minha. Porque se depender de mim para segurar o tempo todo, eu solto. Eu sou falho. Então a nossa música é: com a tua mão, segura bem a minha, porque eu sou fraco. Nós precisamos que Ele nos guarde para que então nós perseveremos. A evidência da nossa perseveração é que Ele nos segura. Essa é a ideia. Paulo Andrada, a doutrina da perseverança, ensina que aqueles a quem Deus chama, bem chamado eficaz, regenera, dá nova vida, converte, justifica, santifica, adota e une a Cristo, não podem se apartar total e definitivamente desse estado, mas perseveram nele, pela obra contínua e eficaz do Espírito, até alcançarem a vida eterna. E por fim, só umas duas.
Perseverança significa simplesmente que aqueles que são verdadeiramente regenerados em união redentora com Cristo não podem perder a salvação. E por fim, a nossa confissão de fé aqui, o Confissão de Fé de Westminster, parágrafo 17, capítulo 17, parágrafo 1. Os que Deus aceitou em seu bem-amado Cristo, os que chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Tudo bem, então, com a definição de perseverança? Em uma frase: uma vez salvo, sempre salvo. Há perseverança até o final, porque Ele nos guarda de cair. Tudo bem? Com a definição? Dúvidas? Eu acredito que você vai falar sobre os textos bíblicos. Salta à nossa mente o texto de Romanos 8, nada nos separará. Será o primeiro que eu vou colocar como base bíblica. Nada nos separará. Nós vamos fundamentar isso. Puxa, mas não dá para perder. Não dá, vamos fundamentar isso biblicamente. Diverge entre os arminianos e o calvinismo. Então, hoje sim, hoje muito mais. Historicamente não. A gente vai ver aqui o que Armínio escreveu sobre isso, o que os remonstrantes, os discípulos dele escreveram sobre isso. Mas hoje está muito mais diferente. Hoje sim, há uma diferença entre os arminianos. Sim, salvação pode se perder. Porque hoje ganha amanhã. Então, aí talvez aí isso já é algo mais recente. Isso é mais recente, essa ideia. Perde, ganha, muito mais recente. Historicamente, Armínio tinha dúvidas disso. O próprio Armínio tinha dúvidas. A gente não pode ter certeza disso. Mas é possível, eu diria. Mas não dá para ter certeza. Eu vou colocar uma citação dele aqui. Tá? Agora, é importante dizer o que não significa perseverança. Que talvez venha na sua mente assim: então beleza. Que é uma caricatura, um espantalho, que isso também é feito do calvinismo. O calvinista é uma vez salvo para sempre, vive como quer. Não é isso? Você já deve ter ouvido isso. É vida fácil. Está salvo, já era. E o contrário. Não precisa fazer nada. A gente vai ver que isso é uma caricatura, que nunca foi dito isso na doutrina calvinista reformada, nunca foi escrito nada parecido com isso, ao contrário. Tá bom? Então, olha lá, o que não significa perseverança? Que podemos pecar à vontade. Bom, sou salvo, obrigado. Então, tranquilo. Vou pecar à vontade. Abre Romanos 6, porque esse texto você precisa saber para responder a si mesmo, inclusive, quando vier essa tentação dessa conclusão errada. Romanos 6. Eu vou ler os 5, 20 e 21, que é a ponte de ligação aí. 5, 20 e 21, Romanos. Sobreveio a lei para que avultasse ou aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, onde tem muito pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Para aqui. O Romano está lendo isso e fala: bom, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tinha muita morte por causa do pecado, veio vida por causa de Cristo. Então vamos pecar, porque onde tem muito pecado, tem muita graça. Aí Paulo fala assim, espera aí que eu vou escrever no capítulo 6. Aí começa o 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha o que Paulo está falando. Vai ter gente que vai pensar nisso. Que bom, já que tem muita graça onde tem muito pecado, bora pecar. Aí Paulo, como assim? A gente vai permanecer no pecado para que tenha mais graça? 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, a gente pode ler o capítulo inteiro aqui, mas só para a gente entender que a perseverança não é poder pecar à vontade, porque quando você foi salvo, você foi transformado. E a transformação significa: eu morri para o pecado. Como é que eu vou me afundar em algo que eu morri para aquilo? Essa é a ideia de Paulo. É completamente oposto. Uma vez que eu sou salvo, eu morri para o pecado. Eu não desejo, eu não gosto, me faz mal.
Quando eu estou imerso em pecado, eu estou mal, eu não estou feliz. E é assim que o cristão tem que se sentir. E certamente você já passou por semanas em que você estava assim. Isso não te faz bem, porque você foi transformado. Então, perseverança esse argumento de uma vez salvo, salvo para sempre, vamos pecar à vontade, não tem fundamento bíblico. É uma caricatura ou um argumento espantalho do calvinismo. Nós nunca defenderemos isso. Vida de santidade é a evidência de quê? De que eu fui salvo. Até hoje o povo judeu se orgulha de ser o povo escolhido por Deus. No entanto, eles mataram Jesus, não é? Tem muito para falar sobre isso. Muito. Eles não, principalmente, eles não reconheceram o Messias. Pode ser que até alguns judeus que estivessem lá matando Jesus foram convertidos do sermão de Pedro em Atos 2. Pode ser. A questão é que o judeu, estando na religião judaica, não reconhece Jesus como um Messias. E aí está o problema. Ele vai ser salvo por quê, então? Segundo ele, pela obediência à lei. Mas nós estamos impossibilitados, o ser humano, de obedecer perfeitamente à lei. Por isso alguém teve que vir para obedecer perfeitamente em nosso lugar. Ele é um substituto. Por isso que a nossa chamada é creia nele, e não obedeça a tudo para ser salvo. Ele já obedeceu por nós. O judeu precisa crer em Jesus. Tudo bem? Seguindo, o que não significa perseverança? Que não devemos lutar contra o pecado. Uma vez salvo, salvo para sempre, vivamos pecando e tranquilos. Não, Senhor. Vivamos em luta contra o pecado, porque nós fomos transformados. Há um novo ser, nova criatura, o Espírito Santo habita em nós. O que é santo não se dá com o que não é. Por isso há um incômodo, há luta contra o pecado. Precisa de armadura. Precisa de armadura de Deus. Exatamente. Não significa que todo membro ou frequentador de igreja irá permanecer na fé. Lembra que eu pedi para vocês perceberem nas definições? Todo verdadeiro crente, que tem a verdadeira fé, que foi verdadeiramente regenerado. O que eu não posso dizer é que todo membro de igreja permanecerá na fé. É verdade, pastor. Eu conheci fulano que era da igreja e saiu. Todos nós conhecemos. Nós não sabemos se houve transformação, mas uma vez que não há um abandono da fé, isso é uma evidência de que, mesmo estando na igreja, nunca foi verdadeiramente. Essa é a palavra importante. Saia do nosso meio, mas nunca foram. João vai dizer isso, eu vou colocar isso. Veja, então, claro que nós não temos capacidade de olhar o coração dos que saíram. Talvez Deus os chame e eles congreguem em outra igreja, enfim, amém. Mas se estavam aqui, saíram e abandonaram a fé, é muito possível que nunca tinham sido verdadeiramente transformados. Estavam numa igreja. É a palavra regenerar, né? Isso, regênesis. Criação, Regênesis, é um novo Gênesis. É nascer de novo, não é consertar a ferida, não é? Exato. Muda a vontade, o desejo. E não é... Quando peca, se incomoda, não fica muito tempo sem buscar, mas desejo de conhecer mais o Deus que o salvou para obedecer mais. Isso é esperado de um regenerado. Mas muitos estão dentro da igreja, do ambiente, sem terem sido regenerados. São religiosos, sentem-se bem, e isso existe. E às vezes vem alguma questão, sai, não necessariamente desta igreja, mas enfim, abandona a fé. Isso João vai dizer, é uma evidência que nunca foram, de fato. Também não significa que todos que foram batizados, participaram da ceia, fizeram profissão de fé, irão permanecer na fé. Talvez você conheça gente assim, inclusive, que veio à frente, batizou, professou publicamente, tomava a ceia, abandonou a fé. Não significa a perseverança isso, que o que nós vemos é de fato alguém regenerado. Claro, nós convivendo entre irmãos, nós temos um acompanhamento, mas nós não podemos conhecer o coração de fato. Tá? Não significa que os crentes têm em si e por si mesmos as condições de perseverar. O que significa então perseverança? Que uma vez que são verdadeiramente salvos, a salvação nunca vai ser retirada deles. É isso que significa. Pode ter, nesse tempo de
de vida com Cristo, de um verdadeiro salvo? Inconstância? Pode. Fraquezas? Pode. Falta de certeza da salvação? Pode também. Quando nós demos aula sobre certeza de salvação, nós vimos que a nossa confissão de fé diz que a certeza não é algo necessário o tempo todo para se ter um verdadeiro crente. Muitas vezes você não tem certeza, sabe aquele tempo de vida que você fala, eu não sou salvo, não é possível. Toda vez. Tem pontos da nossa vida assim que você questiona. Então, não ter a certeza não significa que você não seja. Mas isso há de ser solucionado. A ideia é que isso seja cada vez mais confirmado em você. A ideia é que você passe por momentos de incerteza. Tá? Tudo bem o que não significa perseverança? Vamos ver aqui que... Pois não. Compartilhar. Tem um momento que ele vai mais profundo ainda. Pessoas que estão dentro da igreja, que fizeram sinais, que oraram, pareciam ser do Espírito, Mateus 7. demônios, e que vão chegar lá, Senhor, eu Nunca conheci você. nunca conheci você. Então, assim, até coisa vai mais além do que isso. Tem aquela pessoa que tem que dizer, isso é crente. Não só frequentar, mas era pastor. Expulsava demônio. Eu vi ele fazer o milagre. Ele vai chegar diante de Jesus e falar, eu não conheci você. Você pode ter falado que me conhece, mas o que importa é se Jesus te conhece. Né? Se eu for lá no palácio do Planalto e falar, eu quero falar com o presidente Lula. Quem é você? Eu sou o Guilherme, eu conheço ele pela televisão aí. Mas você não vai entrar, porque ele não te conhece. Certo? É ele que tem que me conhecer para eu poder entrar. Parábola do semeador, né? Isso. São vários solos. Então eu não conheci você nunca. Apesar de você estar dentro de uma igreja, expulsar demônio, pregar, fazer, eu não conheço você. Isso que é definidor. Eu não te conheço. Então, O que pega mais é a caridade, né? a caridade. O que pega mais é a caridade, né? Porque nós, quando olhamos para as pessoas fazendo caridade, né, Atos de o misericórdia. sentimento que passa dentro da gente é de uma pessoa salva, né? Muitas têm esse sentimento. Isso. Puxa vida, mas ele fez tanta coisa boa pelos Só outros. pode ser um salvo. Só pode ser um salvo. E nem isso define. Não, nem isso define. Tem muito mais. A carta de 1 João fala dos sinais de um salvo também, né? As evidências de um salvo. O que a Eunice falou ali sobre os judeus, Sim. você esclareceu. Uhum. Romanos 10,4 fala que o fim da lei é Cristo. E se eles continuarem na lei para achar que vão ser salvos, Eles se apartam de Cristo, porque eles vão para a lei. O fim ali é o objetivo da lei. O propósito da lei é te mostrar Cristo. Porque você vai para a lei e fala, eu não consigo cumprir isso. O que você tem que fazer? Ir para quem então? Para quem conseguiu. O fim da lei é te levar para Cristo. Tá vendo, Guilherme? Você não consegue amar a Deus com todo o seu coração, todo dia, com toda a tua força. Você não consegue, né? Não. Alguém fez isso por você, creia nele. O objetivo da lei é mostrar quanto você é pecador e te falar, vai para a solução, Jesus Cristo. Ele cumpriu no seu lugar. Vamos lá, o que Armínio, ou o que os remonstrantes, os que foram levar a objeção para a igreja reformada, levaram no seu 5º artigo lá? Olha só. Aqueles que são enxertados em Cristo por uma verdadeira fé, e veja, eu grifei aqui, eu pintei de vermelho para vocês verem os termos, são importantes os termos aqui. Uma verdadeira fé, então ele está falando de um crente, certo? Porque verdadeira fé é um verdadeiro cristão. E que assim foram feitos participantes de seu vivificante Espírito, então o Espírito vivificou essas pessoas, elas têm verdadeira fé. São abundantemente dotados de poder para lutar contra Satanás. Concordo. O pecado, lutar contra o pecado, contra o mundo, contra a sua própria carne, e de ganhar a vitória. Sempre bem entendido isso. Com o auxílio da graça, do Espírito Santo, com a assistência de Jesus Cristo em todas as suas tentações, através do seu Espírito. Damos a mão aqui, concordamos totalmente com isso. Aqueles que são verdadeiros crentes, que foram vivificados, podem lutar contra o pecado, têm poder para lutar contra o pecado, seja bem entendido, não por si só, mas pelo Espírito que habita neles. Há poder para lutar contra o pecado. Seguindo, mas quanto à questão se eles não são capazes de, por preguiça e negligência, esquecer do início de sua vida em Cristo e de novamente abraçar o presente mundo, de modo a se afastarem da santa doutrina que uma vez lhes foi entregue,
de perder a sua boa consciência, de negligenciar a graça, isso deve ser assunto de uma pesquisa mais apurada, olha só, nas Santas Escrituras, antes que possamos ensiná-lo com inteira segurança. Entenderam aqui o que eles falaram? Olha, aqueles verdadeiros crentes podem lutar, mas sobre eles abandonarem a fé, abandonarem a graça, se afastarem, a gente precisa pesquisar mais sobre isso. Qual é o ponto aqui? Ele está dizendo que verdadeiramente, verdadeiros crentes, Tem certeza. talvez possam, mas ele não está certo ainda se eles podem ou não abandonar de vez a fé. Os próprios arminianos não têm certeza. Historicamente, esse é o documento lá de 1600. A gente precisa pesquisar mais sobre isso. Fala, Marcelo. Porque a gente olhando para essa faladeira aí, a gente olhando os primeiros séculos, perseguição, como eram os tipos de morte, aí dá para dar uma olhada melhor nesse contexto dele. Que alguns negavam a fé por causa da perseguição. Tem trechos até eu comento às vezes com a minha mulher, que é citado que ele fala assim, ó, acabou a perseguição, só estamos na nossa perna direita e nosso olho esquerdo, mas acabou a perseguição. Você imagina o sofrimento desse povo, e ele fala, não está me perseguindo mais, só está mandando uma perna no olho. Isso é perseguição. Então, aqui, nesse período, já não tem mais esse tipo de perseguição. Aqui está no século XVII, aqui a Igreja Católica Apostólica Romana está, a cristandade domina o Ocidente, a Europa inteira já está cristianizada ou catolicizada. Aqui a reforma acabou de acontecer, faz poucos anos. Eles estão ajustando doutrina. Perseguição violenta, eu acho que você está se referindo, é Império Romano lá, primeiro século, né? Que iam para os leões, eram tochas humanas nas ruas para iluminar as ruas de Nero. Isso é perseguição violenta. Aqui, o que estão levantando é, será que o verdadeiro crente que recebeu o Espírito Santo pode negligenciar, perder a sua consciência, abandonar a fé e ir para o mundo? Eles dizem, temos que pesquisar mais sobre isso. É esse ponto que eu quero colocar aqui. Não há uma perseguição violenta para cristãos. Vai começar depois a ter briga e ter morte entre católicos e protestantes, vai ser triste também, mancha na história do cristianismo de mortes violentas assim. Mas aqui o ponto é doutrinário. Tudo bem? Okay. Tudo bem aqui então a fala de Armínio? Tá? Não dá para ter certeza, você precisa pesquisar mais. O que Dort respondeu? O que os calvinistas reformados responderam a isso? O poder de Deus, pelo qual Ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça, é tão grande que isso não pode ser vencido pela carne. Deus, que é rico em misericórdia, não retira seu Espírito dos seus, nem tampouco permite que venham a cair tanto que recaiam da graça da adoção, ou seja, deixem de ser filhos, e do estado de justificado. Olha só, o poder de Deus é tão grande que Ele confirma e preserva os que são seus. Ele não retira o Espírito deles. E eles não vão cair de modo que deixem de ser filhos de Deus, ou deixem de ser justificados. Nem permite que cometam o pecado que leva à morte, isto é, o pecado contra o Espírito Santo. Aquela passagem da blasfêmia contra o Espírito Santo. Um verdadeiro crente nunca fará isso. Tem discussão sobre que pecado é esse, se é possível cometê-lo ainda hoje, mas o ponto é, se há um pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que para esse não tem perdão, o verdadeiro crente não pode cometê-lo. Senão seria incongruente isso. E assim sejam totalmente abandonados por Ele, lançando-se na perdição eterna. Assim, não é por seus próprios méritos e força, mas pela imerecida misericórdia de Deus, que eles não caiam totalmente da fé e da graça, e nem permaneçam caídos ou se percam definitivamente. É importante, ou são importantes esses termos aqui, ó, definitivamente, permaneçam caídos, cair tanto que talvez você já tenha acontecido com você isso, ou você conhece alguém que caiu feio, e abandonou por um tempo, mas depois voltou. É possível um verdadeiro crente
cair por um tempo? Penso que sim. Se afastar por um tempo. Mas ele retornará. Porque ele é de Deus. A confissão fala isso, que às vezes, por disciplina de pecado, o Senhor permite essa queda mais longa. Para discipliná-lo. Para que depois ele volte. Mas cair definitivamente é impossível, porque ele foi justificado, adotado. Deus não abandona seus filhos. Então, pastor, isso aí foi de exortar a gente no sentido de a gente ver um irmão que caiu Isso. e você ficar falando da vendo não. Porque o seu tempo não é o tempo de Deus. E de repente você parte dessa vida, ele ainda está desviado. Aí Deus pode buscar ele de novo. Pode ser que seja um verdadeiro crente e um tempo de mais disciplina de Deus. O que importa é que a gente o acompanhe como crentes. Cada caso é um caso, não é para a gente falar isso assim geralzão. Tá? Mas a gente não tem essa possibilidade de julgar o coração, de olhar para o coração, saber se é ou não. Nós temos as evidências externas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso Sim, aí, né? Ficar sim. julgando, né? Sim. Agora, alguém que deliberadamente, como Jesus fala, não dê pérolas aos porcos. É alguém que deliberadamente rejeita, ofende e não quer. Jesus fala, então para. Não dá o que é precioso a quem está sujando isso. São processos. Seria impossível anular o decreto de Deus. Quando ele escreveu lá Isso. o nome desse povo, esse povo não vai ter capacidade de resistir a ponto de voltar para o pecado e permanecer nele. Senão teria poder de ser mais amoroso de Deus. É esse o ponto. Você anula a eleição. Anula. Aí, como assim? Exato. Você anula tudo. Isso. Porque se você põe em dúvida a eficácia do que Deus faz, Da cruz, inclusive. da salvação, você pode pôr em dúvida se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus tem poder, se Deus tem... Exato, Paulinho. Perfeito. É por isso que quando nós dizemos os que não creem na perseverança, falam, não, o crente pode perder a salvação, é muito mais do que uma doutrina que eles estão discordando. É um todo de soberania de Deus, de cruz de Cristo, do sangue de Jesus. É mais grave do que dizer, eu não concordo com isso, eu acho que pode perder. Vamos levar uma última consequência a isso. É mais grave. É a anulação de muitas doutrinas, inclusive a da soberania de Deus. Deus não é suficiente para te preservar. É uma boa palavra, é isso mesmo. Então, o que Dort responde é isso. Deus não tira o seu espírito, definitivamente. Alguém não vai cair definitivamente sendo filho de Deus, porque é o poder de Deus que sustenta. O que a Confissão de Fé nos diz, que é o nosso documento que nós subscrevemos? Os que Deus aceitou em seu bem-amado, eu já li isso, né? Os que Ele chamou eficazmente, santificou pelo Espírito, não podem cair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza, onde perseverar nesse estado até o fim, e serão eternamente salvos. Veja que é a obra de Deus que garante. Ele aceita em Cristo, Ele chama, Ele santifica. Isso é segurança. E o parágrafo 2 da confissão também, nesse capítulo 17, esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai. O Pai elege imutavelmente, não muda, Ele decretou, Ele não vai mudar o seu decreto. O que mais? Da eficácia do mérito e intercessão de Jesus. A obra de Jesus também garante isso. E da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, que é o Espírito habitando, e da natureza e do pacto da graça. Deus tem um pacto com os seus. Ele não viola o seu pacto. De todas essas coisas vem a certeza e a infalibilidade. Não é porque eu, Guilherme, tenho capacidade de rejeitar um pecado com a minha força. Pelo amor de Deus, gente. É porque Deus me elegeu na eternidade pela sua graça, não por mérito meu. Jesus intercede por mim e Ele tem méritos diante do Pai para isso. E o Espírito permanece em mim. Por isso eu vou perseverar. Nada é do Guilherme. É tudo da Trindade em mim.
O Pai me elegeu, o Filho intercede por mim nas minhas lutas, e o Espírito permanece em mim. Por isso eu tenho certeza da infalibilidade. Então, se eu perguntar para você assim, amanhã, o que garante a você que você vai continuar salvo? Na sua resposta tem que ter tudo menos você mesmo. O que garante que eu vou acordar salvo amanhã? Deus. Porque se depender de mim, que eu acordo às vezes, tô mal com as minhas filhas, tô mal com a minha esposa, tô mal. Não é assim, gente. Depender da gente. Então, o que ele pode falar? Por que eu? Ele tem que falar, por que Jesus? Porque Deus Pai me elegeu, o Filho intercede por mim, e limpou meu pecado, o Espírito habita em mim e me faz perseverar. É por isso que amanhã eu vou acordar salvo. Isso não vai mudar. Tiro eu. É isso aí. Tudo bem, então? Definimos a doutrina. Vamos para a Bíblia agora. Primeiro texto é o maior deles. Eu começo com o maior, mas é o mais importante. Mais importante eu preciso falar, né? Importa isso. Não tem mais importante texto bíblico, né? Talvez seja o mais claro. Vamos lá. Porquanto aos que de antemão conheceu, Romanos 8. Presta atenção que eu vou parando aqui, tá? Porque é longo, às vezes dá muita coisa, eu vou parando. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja primogênito entre muitos irmãos. O que esse versículo diz? Que Deus de antemão conheceu, lembra o que é conhecer aqui? Ele amou. Nós vimos isso, não é saber uma informação, ele conhece. Os que de antemão Deus amou, ele os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Ou seja, Deus está te fazendo cada vez mais a cara de Jesus. Você está ficando cada vez mais a cara do pai, ou a cara do irmão mais velho. É essa a ideia. Deus te salvou para isso, para te tornar cada vez mais parecido com Jesus. Te predestinou para isso. Vamos lá, o que está em verde aí. E aos que predestinou, a esses também chamou. Sim, estudamos isso. Vai ligando esses elos aqui, ó. Ele predestinou, aí ele chama. Esses, não são todos, esses. E aos que chamou, esse justificou. O que quer justificar? Declarar inocente. Ele declara, você não tem culpa. E aos que justificou, a esses glorificou. Glorificou é o último estado, é quando nós formos salvos, nós seremos glorificados. Mandou para o céu. Mas peraí, está no passado, os verbos estão no passado, isso. Como assim estão no passado? Está tudo junto com o decreto. É tão certo que vai acontecer que é como já tivesse acontecido. No decreto já está acontecido. Então, se Deus te predestinou, te chamou, te justificou, você já é glorificado, mas ainda não, porque falta terminar, Jesus precisa voltar ainda. Mas no tempo aqui é tão certo isso que o verbo está no passado. Sabe aquela frase assim que é errado, tá? Eu não concordo. Não, já deu certo, já deu certo. Não fala isso não, tá? Mas assim, por que você fala já deu certo? Porque você tem tanta certeza que você fala que já está resolvido. Isso aí a gente não crê nisso. Deus pode dar certo para Deus, é diferente do que dá certo para você, tá? Só para a gente entender quem é o soberano. Dar certo para Deus às vezes é dar errado para a gente. Mas aqui, é isso aqui. Já glorificou. Então não pode perder aquele que já predestinou, não pode. Porque já glorificou. Continuando. Aí, termina essa parte verde. Paulo vai começar agora uma pergunta para os seus leitores. Vocês entenderam isso? Os que Deus, o elo inquebrável, que é uma corrente, a teologia chama de uma corrente dourada, inquebrável. Quem foi chamado, quem foi amado, foi predestinado, chamado, justificado, glorificado. Entenderam isso? Sim. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Responde aí. Percebe a ligação que tem? Paulo está falando, vocês acabaram de ver uma corrente que não quebra. Se Deus fez isso por você, quem é contra você? Nem você mesmo que pode perder isso. É uma pergunta retórica que fala, ninguém. A resposta é, ninguém. Porque Ele fez por nós, Ele é por nós. Aquele que não poupou seu próprio filho, ao contrário, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você acha que ele está falando aqui de carro zero, Não. Está falando de quê? Você acha que aquele que deu o mais difícil para ele, que era o filho, não vai te fazer perseverar? Não vai te dar a condição de chegar ao fim? Você acha isso? A pergunta é para calar a nossa boca e falar, não tem como perder.
porque Ele deu o Filho, que é o mais precioso para Ele, Ele não vai dar a condição de você perseverar? Vai! Se Deus foi, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai levantar e falar, mas o pecado ali aquele dia? Aí ele responde, é Deus quem fala assim, inocente. A gente tem várias, hoje não gosta de STF, né? Tem as instâncias aí. Se fulano decretar, tá decretado. A gente tem uma instância maior que a STF aqui. É Deus falou assim, inocente. Quem vai falar o contrário? É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando aqui. Inocente. Quem é que vai falar diante de Deus que você não é? Deus que falou. Não foi nenhum juiz humano. Foi Deus que falou. Inocente. Quem vai ter acusação? Quem os condenará? É que Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai condenar alguém que Deus elegeu, que justificou, que glorificou? Por quem Cristo morreu? Quem vai condenar? Porque Jesus está assentado à direita, Ele ressuscitou, Ele tem poder. E Ele intercede por nós. Jesus intercede por nós, irmãos. Isso aqui é impressionante. Nós sabemos o que é Jesus Cristo falar, Deus Pai, preserva Felipe na fé. Jesus está falando isso. Você acha que Deus não vai ouvir uma oração de Jesus? Na destra dele, poderoso, Ele intercede para que você e eu continue. Ele intercede para que a gente continue. Ele faz isso. O que morreu por nós. E aí vem a conclusão. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, problema que você passa, angústia, perseguição, fome, nudez, falta de comida, falta de vestimenta, perigo, morte. Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mesmo assim, por amor de Ti, nós somos humilhados, somos envergonhados, somos perseguidos. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, olha aqui. Você fala, não, pastor, não pode. Isso aí, essa coisa de salvação é com Deus, eu não posso saber disso. Quando a gente foi evangelizar aqui perto, no nosso questionário tinha assim: quando você morrer, você vai para onde? A gente perguntava para as pessoas isso. Muitos evangélicos cristãos falavam assim: isso aí eu não posso saber, isso é com Deus. Eu estou bem certo, Paulo fala. Eu tenho certeza que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem coisa de agora, nem do que vai acontecer, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar você do amor de Deus. Salvação se perde? Essa é a pergunta. Diante desse texto, é possível alguém que foi eleito, regenerado, justificado, não ser glorificado? Se você disser que sim, você está rasgando esse texto. É por isso que é muito mais do que discordar de uma doutrina, é discordar da obra de Deus na nossa vida, da soberania de Deus, dizer que um verdadeiro crente perde a salvação. Porque nada separa esse verdadeiro do amor de Deus. Nada. Tudo bem? Outros textos. Estou plenamente certo, de novo. Estou plenamente certo, Paulo, que aquele que começou a boa obra em vós vai completar. O que a gente faz diante disso? Dizendo que é possível alguém que Deus, em quem Deus começou, Deus não vai completar? Elegeu, Jesus morreu por ele, o Espírito chamou, e agora está nas mãos de quem? Dele a salvação? Deus vai completar isso. João 6, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim, vir a Cristo é crer, tá? O que vem a mim é crer, jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, vocês não creram. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá, crerá. E o que vem, de modo nenhum lançarei fora. Veja, nós estamos defendendo aqui o quê? Perseverança da salvação. Não se perde salvação, é isso. Vamos conectar esse texto com isso.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Olhe para o texto e diga: a possibilidade de alguém a quem o Pai deu a Cristo não ser salvo? O que vem a mim jamais terá fome. Se essa pessoa pode perder essa salvação, ela vai ter fome de novo. E a palavra ali é jamais. Se essa pessoa vai a Cristo e abandona, ela vai ter sede de novo. Mas aquele que vai, jamais terá sede. O que vem a mim, eu jamais vou lançar fora. A vontade do Pai é que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Ao contrário, olha a certeza, eu vou ressuscitar os que Ele me deu no último dia. Que certeza, não é? Eu vou ressuscitar essa pessoa no último dia, porque eu dei a ele a vida eterna. Se a vida é eterna, como é que você perde vida eterna? Como é que se perde vida eterna? Não se perde vida eterna, foi dada a vida eterna. Então, é uma certeza de salvação. Mas vós não creis porque não sois das minhas ovelhas. Falando isso com os fariseus, que não criam nele. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, é o chamado eficaz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Já bastaria, né, gente, esses textos. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o pastor Jesus está falando assim, ó, as ovelhas estão aqui. Ninguém arrebata as minhas ovelhas da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. E da mão do Pai, está na mão de quem? Do Filho e do Pai. Quem pode arrebatar alguém da mão do Filho e do Pai? Ninguém. Da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Percebe? A mão aqui é interessante. Está na minha mão e está na mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Divindade de Cristo. Gustavo. Teve uma vez que eu estava discutindo isso, um tempo atrás, na faculdade, com uma pessoa que não cria, obviamente, ela cria, né, na perda de salvação. Tá. E aí eu usei exatamente esse texto, né, colocando que da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Instantaneamente, ele me apresentou um argumento que eu achei fantástico e ao mesmo tempo de tão errado que é ninguém de fora, que é uma coisa que não está no texto. Ou seja, ele mesmo pode se arrebatar da mão do Pai. É esse o argumento. É esse o argumento. A pessoa pode, não é ninguém de fora, mas eu mesmo posso. Ninguém aqui é ninguém, gente. Quem nos separará? Ninguém pode arrebatar. Ninguém é todo mundo, né? Assim, inclusive você. Não é? É inacreditável que tão óbvio que é, mas é um argumento sendo usado, né? Ninguém de fora, você mesmo pode. Puxa vida. Que coisa, né? Vamos lá, seguindo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. O que a cruz fez com você? Reconciliou você com Deus, porque o pecado afastava. Jesus afastou o seu pecado, volta a ser reconciliado. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos. Não tem dúvida, porque nós somos reconciliados. O pecado foi, o que te não reconciliava foi expiado. O que estava separado agora está ligado. O que estava separado está ligado. Está ligado. Isso é vida eterna. Não se separa mais isso. Tá? Então, seremos salvos. Não há dúvidas aqui. Porque não tem nada mais que condena. Romanos 8. Quem nos condenará? O pecado é a única coisa que podia condenar. Foi expiado, seremos salvos. 6. Agora, pois, já nenhuma condenação. Romanos é impressionante. Paulo aos Romanos é impressionante por isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? Estar unido a Cristo é quando Cristo pagou pelos seus pecados, você estava lá. Portanto, você pagou nele. Está pago.
Os que estão nele não têm condenação, já foram condenados. Aí tem um livro, que não anda segundo a carne. Isso. Se foi reconciliado, não vai mais andar segundo a Aí carne. a questão de santificação, mas é isso, a santificação, a vida com Deus, afastar do pecado é a consequência natural de alguém que foi reconciliado. E não, já que eu estou, vamos pecar. É a ovelhinha que pode pular fora do redil. Os outros podem, não pode vir arrebatar. Ele tirou o poder do lobo, mas tirou dela mesmo. Não dá vontade dela. Ela quer ficar. Ela quer ficar, porque ela é ovelha, responde lá o que o Gustavo, né? Eu mesmo quero sair. Ela foi transformada. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Deus aqui nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos, olha aí, ó, para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Há uma escolha, há uma predestinação para ser filho. Como é que isso pode acabar não sendo filho? Como é que alguém que foi predestinado e eleito para ser filho acaba não sendo? Não há condição disso. Já está no testamento. Isso, já está lá. É meu filho. Olha quanto texto, gente, para fundamentar isso é importante. Em quem, Cristo, também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, vocês creram, vocês ouviram o evangelho, vocês creram em Cristo, e qual é o passo do Espírito agora? Selar vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando alguém fala que se perde salvação, alguém está falando que alguém que foi habitado pelo Espírito pode tirar o selo, o penhor. O que é um penhor? É uma garantia, não é? Você está falando, você pode tirar a garantia que Deus colocou em você. É sério isso. Selo nas cartas do Apocalipse. Quem é digno de Abrir os selos. Selo aqui, nesse contexto, no primeiro século, o imperador tinha um anel, um sinete, que ele colocava cera e colocava o sinete dele na carta, dizendo, é propriedade minha. Paulo usa essa mesma ideia para falar, o Espírito Santo é o selo de Deus em você. Até quando? Até quando você quiser que seja? Ele vai resgatar o que é dele, quando Jesus voltar. O que é dele está selado para sempre. Ninguém tira o selo de Deus de dentro de si. É atentar contra a soberania de Deus e contra a obra do Espírito Santo. Não volta atrás. Não volta atrás. Só, Guilherme, levantar uma questão aqui mais emotiva, né? Mais emocional diante da perseverança dos santos, desses textos, né? Em que a gente fica assim no impasse, né? É a questão, por exemplo, diante da perseverança dos santos, diante desses textos que nada separar, nem eu mesmo posso fazer isso, nem o outro fazer por mim, que ninguém pode acusar, é Deus quem justifica. A questão do suicídio, né? É uma questão que pesa bastante. Diante da perseverança dos santos, diante dos textos, a gente pode dizer que tem pessoas que se matam, se suicidam e vão para o céu, porque não depende disso. Não depende disso. E tem pessoas que se matam e se suicidam e vão para o inferno. Que não depende disso. Porque não depende disso. Então, é importante... É legal, porque o suicídio porque parece ser um pecado. É uma coisa que muito mexe com as emoções. Isso. Tem gente próxima a gente que, né, viveu situações assim. Então, o suicídio é algo que não deu... A pessoa, ela se matou, não tem como ela falar assim, Senhor, Me arrependi. me arrependi. Não tem. Porque é o momento ali exato. Exato. Né? Exato da morte, né? É o momento exato. Então, não tem como. Cria-se com esse pecado, claro, é um atentado contra a sua vida, você mata a si mesmo, não matarás, vale para isso também. Então você morre no pecado. Isso. Não é? Aí e agora? Aí é inferno direto. Não, suicídio não é um pecado que leva para o inferno. Aliás, Salmo, né? blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, gente, só uma ponte, é uma ótima fala isso. Para ver a perseverança. O salvo pode, sim, um salvo, um cristão verdadeiro, em um momento aí de doença, se matar, estará com Cristo. Agora, vamos pensar no seguinte, você está andando na rua, você acabou de brigar com a tua esposa, ou com a tua mãe, ou fazer uma coisa em casa que não... Pecado. É
Aí você toma um tiro na cabeça e morre na hora. Você vai pro céu. Mesma situação. Você não se arrependeu. A salvação não depende do arrependimento de cada pecado. Não depende. Porque você tem a certeza disso, você vai morrer com pecados. Ou você está com pecado, você tem a intenção de arrepender porque você vai Mas não deu confessar, tempo. mas não deu tempo. No caso, por exemplo, de um AVC que apaga totalmente a pessoa. Ou ela você vai é morrer uma- um AVC. Um atropelamento repentino, uma bala perdida te mata na hora. Você não pediu perdão por um monte de pecado que você cometeu naquele dia. E aí, você vai para onde? Percebe como não está vinculada a tua ida para Cristo com o seu arrependimento de cada pecado? Não está vinculado. Jesus pagou por esse pecado que você não pediu perdão. Jesus pagou por ele. Então, o suicídio não é um pecado que acaba com a perseverança do santo, tá bom? Uma boa colocação para a gente alfinetar, gostei. Boa. Pedir perdão não quer dizer que eu devemos pedir perdão. O que o pedir perdão nos traz? Enquanto eu calei, doía. Nos traz a apropriação dos benefícios do perdão. Agora, um suicida também pode ir para o inferno porque foi uma pessoa Não regenerada. sem Cristo. Sem Cristo. Sem Cristo. O pecado do suicídio não define destino. Tá bom, gente? Então, tira essa... Porque tem uma hora aí na religiosidade que suicídio é o pior. Suicídio aí é inferno direto. Muitas linhas religiosas dizem isso. Tá? Inclusive dentro do cristianismo. Era um crente, mas se matou. Aí perdeu. Não é verdade E isso. alguns consideram até ele a blasfêmia contra o Espírito Santo. É, não sei de que texto, mas vamos lá. Tá acabando, eu só vou terminar aqui esse... e não entristeçais o Espírito, pecando, né, vivendo em deliberado pecado. Não façam isso, está entristecendo o Espírito. Senão ele vai sair de vocês, é isso? No qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você viver em pecados, você entristece o Espírito. A nossa vida, de fato, a gente sente peso, porque Davi fala, enquanto eu calei, eu gemia de dor, é ruim. Quando eu peço perdão, o meu arrependimento é um instrumento para eu me apropriar dos benefícios desse perdão, que Cristo já conquistou para mim. Agora, quando eu entristeço o Espírito de Deus, ele não sai de mim, eu entristeço. Mas ele é o selo que me garante no dia da redenção. É como se Jesus voltasse e olhasse para todo mundo assim, deixa eu ver quem são os selados. Meus. São meus. Ninguém tira esse selo. Quem é esse selo? É a pessoa do Espírito Santo. É o Deus Espírito, é o selo em nós. O qual Jesus também vos confirmará até o fim. Olha só. Para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. Veja, fiel é Deus, pelo qual foi chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Olha que certeza, Jesus vai confirmar vocês, crentes, até o fim, porque vai ter aquele dia da volta de Cristo, vocês serão dele. Deus é fiel. Olha quanto de doutrina você afronta quando você fala que se perde salvação. Deus é fiel. Jesus não confirma até o fim. O que mais? Percebe? A obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é afrontada quando se diz um crente perde a salvação. Um verdadeiro crente. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor, a garantia do Espírito. Segundo aos Coríntios, Paulo, mesmo escritor, mesmos termos, vocês têm o selo e a garantia de que estarão com Cristo. Vou passar mais rápido aqui para terminar essa parte de fundamento, para a semana que vem a gente continuar. Olha só. Ele nos regenerou para uma viva esperança, reservada para vós outros que sois guardados. Ele nos guarda. Temos uma herança, fomos regenerados, para uma esperança que não é morta, é viva. Nós somos guardados, tem uma herança reservada para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. É certo que nós herdaremos isso. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não, pastor, ninguém pode ter certeza. Paulo tinha. Mas eu sei quem tenho crido. Eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tenho certeza. César. As pessoas que são contra essa interpretação
condiciona uma vida, né? Então, no versículo anterior, né, no outro slide, Perdão. Onde? Qual nosso Senhor Jesus Cristo também nos confirmará até o fim, enquanto estiverem arrependidos, né? É a vírgula aqui. Aí precisa ver o texto grego, né? Se falei enquanto. Isso, então a gente sempre tem essa função de... Uma condicional. A gente vai tratar disso, existem algumas condicionais em alguns textos, mas se encaixam ainda assim. É uma boa... O próximo versículo, o outro slide também, né? Nos guardará se você se arrepender. Se, tem uma condicional. Ok. A gente vai tratar disso, mas é bom você ter levantado. O Senhor me livrará de toda obra e me levará salvo para o seu reino. Que certeza, não é? Olha só, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, para alcançarem a glória. A glória será alcançada para aqueles a quem Deus escolheu. Por isso também pode salvar totalmente os que se achegam a Deus. Salva totalmente, completamente. Não vai falhar essa salvação. Aí a oração, eu acho que esse é o último. Tem mais. Guarda-os em teu nome que me deste. Eu protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o que era para se perder, Judas. A oração de Jesus. Guarda-os, Deus, em teu nome. Eu os guardei. Só se perdeu um que era para ser perdido mesmo. Que foi Judas. No caso, falando deles, né? Falando dos discípulos ali, isso. Senão vai falar que é só Judas do mundo Do mundo todo, perdeu. é dos discípulos, exato. Deus é poderoso para nos guardar, para nos apresentar com exultação diante da sua glória, sem mancha, sem mácula. Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Esse tropeço aqui é o tropeço final, não vai chegar na salvação. Ele é poderoso para nos guardar. Com amor eterno te amei, te atraí com benignidade, farei uma aliança eterna, porém meu temor no coração deles, para que nunca se apartem de mim. Será que Deus vai colocar um temor no coração deles e eles vão se apartar? A aliança é para que nunca se apartem. E agora os últimos meses. Vou dar um coração de carne, novo coração. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aqueles a quem Deus dá um coração novo serão de Deus. É dito isso. Antigo Testamento. E por fim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se é eterna, é eterna. Não se perde vida eterna. Não é entre juízo, mas já passou da morte para a vida. Está falando de terá a vida eterna. Tem, já está, já tem. Ok, então, a gente para aqui. Na semana que vem a gente vai trabalhar essa questão de Deus nos preserva para que nós perseveremos. Há uma ação aqui de Deus em nós para que nós perseveremos e vamos ver as objeções. Os textos de quem fala, não concordo, eu vou apresentar alguns textos aqui. Tudo bem? Algum comentário final? Alguma dúvida? Muito bem, vamos então encerrar. Pode parar para mim.